Para a gente resolver essa questão, nós temos que lembrar que a soma dos produtos das pressões exercidas em cada um dos frascos, pelos volumes de cada um dos frascos, é igual ao produto do volume final pela pressão final, né? Então, nós temos uma fórmula genérica que é assim: a pressão exercida pelo gás 1 no volume 1, na temperatura 1, somada com a pressão de um segundo gás num volume que eu estou chamando de V2, dividido pela temperatura 2, mais a pressão do terceiro gás, vezes o volume do terceiro gás dividido pela temperatura do terceiro gás, é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então aqui eu vou colocar aqui uma reticências para ficar assim, ó, Pn vezes Vn dividido pela temperatura N é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Nessa questão, ele misturou dois gases, não é? E ele afirmou que a pressão do gás A, ela é o triplo da pressão inicial do gás B. Então, vou colocar aqui, ó, 3 PB. No terceiro tópico da questão, ele afirmou que o volume do gás A é igual ao dobro do volume ocupado pelo gás B. E o volume final, ele vai ser o volume do A mais o volume do gás B. Como o volume do gás A é 2 vezes o volume do B, a gente pode afirmar então que o volume final vai ser 3 vezes o volume do gás B. Agora nós temos que calcular qual que é a pressão final. Então, com base nessa equação que eu coloquei de azul, nós vamos trabalhar então da seguinte forma. Como não há variação na temperatura, nós podemos cancelar o denominador de todas essas frações. E aí nós teremos a seguinte fórmula: a pressão exercida pelo gás A vezes o volume do gás A, somado com a pressão do gás B vezes o volume do gás B, tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. A pressão do gás A, ela é 3 vezes a pressão do gás B. Vou substituir aqui então. 3 vezes a pressão do B. Vezes o volume do A é 2 vezes o volume ocupado pelo gás B. Mais a pressão de B vezes o volume do gás B é igual à pressão final vezes o volume final, que é igual a 3 VB. 3 VB. Aí nós podemos cancelar a expressão VB, 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 e a gente vai chegar que 6 PB, manipulando aqui então nós temos 6 PB mais PB é igual à pressão final vezes 3. Portanto, a pressão final é igual a 7 vezes a pressão exercida pelo B, dividido por 3. Portanto, é letra B a resposta da questão.